Mael, pastor Marcos, Renato. A minha palavra, eu sou Frederico, eu sou filho mais velho, Ias e Niceia, e eu não podia deixar essa oportunidade de trazer aqui uma palavra, e não podia ser de gratidão a essa iniciativa do vereador e sancionada pelo prefeito, com essa sensibilidade. E papai certamente estaria muito feliz nesse dia, que nós poderíamos dizer que é uma Jesucidência, porque é o dia da Bíblia e o nome dele está sendo dado a uma praça. Isso tem um enorme significado, porque papai e mamãe estiveram no início, nas grandes dificuldades de distribuição da Bíblia em Vitória. E eu me lembro de dezenas de dias como esse, no Parque Moscoso, na Concha Acústica, na concentração da comemoração do Dia da Bíblia. Foram dezenas, enquanto eu vivi em Vitória, eu saí de Vitória aos 19 anos, mas seguimos. E as exposições da Bíblia, que tomavam semanas, antecedendo aí o Dia da Bíblia. E a praça? E a praça tem um enorme simbolismo, o prefeito já aqui destacou, e ele tem tudo a ver com a ideia gregária que papai tinha, esse sentimento da coisa pública, que era uma coisa que marcou a vida dele inteira. Então ele estaria muito feliz nesse dia por esses dois motivos aqui colocados. Uma coisa que atormenta o ser humano desde que ele é, o homem é o homem, a mulher é a mulher. São duas perguntas: por que eu vivo e para que eu vivo? E a palavra de Deus dá resposta a essas duas questões. E eu quero ficar só com a segunda. Lá quando Abraão, lá no início da Bíblia, ele foi chamado, ele recebeu um mandato: sê tu uma bênção. E isso marcou Abraão no resto da história. Toda a história percorre Abraão: sê tu uma bênção. E eu acho que essa inauguração e esse nome dado aqui na praça, ela na verdade é um memorial ao cumprimento desse mandato. Porque papai foi uma bênção na igreja presbiteriana da Mata da Praia, e o pastor já destacou, ele foi um plantador de igrejas, e não apenas igrejas presbiterianas. Eu me lembro no funeral, no culto dele aqui, a quantidade de irmãos e de pastores de outras igrejas que tiveram aqui no culto de despedida dele. Me lembro na implantação da quadrangular, eu era jovem, quando aquele pastor ali esqueci a curva ali do estadual, o antigo colégio estadual, houve aquele derramamento e ele faleceu ali na implantação, e papai estava ali apoiando tantas igrejas. Ele foi como? Pastor Abraão. E tantas igrejas, ou seja, ele tinha esse espírito efetivamente do reino de Deus. E ele foi um plantador de igreja no estado inteiro. Mas papai também foi uma bênção na família, não apenas na família nossa, na família que ele gerou, mas na família dos seus irmãos. E aí eu vejo muito aquela ideia de José, ou seja, aquele mal que intentaste, Deus transformou em bênção. E ele foi uma bênção na família dele inteira. Não sei se todos sabem, papai estudou já velho, ele começou a estudar velho, e plantando horta lá em Alto Jequitibá com o reverendo Cício Figueira para poder estudar. E assim ele iniciou a carreira já próximo dos 20 anos. E ele foi dos 8 filhos, aquele que foi educado. E ele foi a partir daí uma bênção nos irmãos, nos sobrinhos, enfim, em todas as famílias. E quantas pessoas em Vitória se beneficiaram posteriormente das bolsas de estudos e na solução dos seus problemas para poder estudar. E ele foi uma grande bênção. Mas uma coisa que é pouco lembrado é que, além de plantador de igrejas, ele foi um plantador de escolas. Acho que deve beirar a 300 as instituições de ensino que foram plantadas na década de 50, 60 e 70 no Espírito Santo. E plantar escolas naquela época não era construir prédios, não era só o hardware da escola, porque não tinha professores e eram precisos ser formados. E aí eram as formações, mamãe, os inspetores da inspetoria seccional, na formação dos professores, no curso da CATES, onde eu tive a oportunidade de ver os luminares da educação,
Láudio Oliveira Lima, Anísio Teixeira, Mal Bataã, Marina Sintra, e eu conheci, estiveram aqui em Vitória formando professores que na época não existia Espírito Santo. Produção de material escolar, e quantas histórias tivemos na formação dos ginásios no Espírito Santo. Eu me lembro de 49 quando nós chegamos aqui em 56, né? E isso estourou, cresceu muito. As dificuldades, eu acompanhei durante o tempo na formação de várias, construção do prédio, formação de professores no interior do estado. Portanto, ele foi também um plantador de escolas. Ou seja, esse sentimento que o prefeito destacou, e o pastor já tinha falado anteriormente, esse sentimento do dar, essa coisa pública, essa cidadania, é uma coisa que eu tenho que testemunhar. E sou muito grato por ter nascido, crescido, eu, meus irmãos e os familiares, essa coisa que nos dá esse grande espírito. Portanto, vereador, prefeito, esse é um memorial que é o meu pai, por isso a família está certamente muito agradecida. Mas ele é um memorial ao cumprimento de um mandato de Deus. E eu assim vejo, ou seja, na verdade, ele é uma expressão dessa coisa, daquilo pelo qual ou para o que nós vivemos. E toda vez que se passar por ali, é por isso que eu fiz questão de fazer esse registro, nós vamos lembrar muito mais do que um nome, mas uma atitude, um estilo de vida, um comportamento, a convicção de que o reino de Deus está entre nós. Amém. Sê tu uma bênção. Obrigado.